Meu nome é Priscila Rezende e o meu trabalho é intitulado de Algas pardas como aditivo alimentar para camarão branco do Pacífico cultivado em sistema de bioflocos. Melhora a resistência ao estresse térmico e ao vírus da síndrome da mancha branca. O processo de intensificação dos sistemas de produção de camarões marinhos ao longo das últimas décadas levou a um incremento expressivo da produtividade das fazendas de cultivo. No entanto, com o aumento das densidades de estocagem e do input de rações nos sistemas de produção, houve também um incremento de descarga de nitrogênio e outros potenciais poluentes nos ambientes aquáticos, além de aumentar o potencial de disseminação de enfermidades. A tecnologia de cultivo de bioflocos surge como alternativa na busca de sistemas produtivos que reduzam os riscos decorrentes dessa intensificação, onde o sistema de cultivo de biofloco foi desenvolvido para controlar principalmente o acúmulo de compostos nitrogenados presentes nos tanques de cultivo, através do balanceamento da relação carbono-nitrogênio acima de 10:1. Outra problemática importante na carcinicultura é a condição climática. O Lithopeneus vanamei, nossa espécie de estudo, apresenta o melhor crescimento na faixa de temperatura entre 28 a 32 graus em todas as suas fases de cultivo, onde as baixas temperaturas podem comprometer tanto seu crescimento como sobrevivência. As algas pardas vêm sendo citadas em diversos trabalhos por conferir resistência térmica e resistência a enfermidades em organismos aquáticos através de seus compostos bioativos como lipídios, terpenóis, polissacarídeos, fenóis e polifenóis. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o uso combinado da biomassa seca das algas pardas, Sargasso filipendula e Undaria pinnatifida como aditivo alimentar na engorda do camarão branco do Pacífico cultivado em sistema de bioflocos e o seu efeito sobre o desempenho zootécnico, contagem bacteriana do trato digestivo, parâmetros hematoimunológicos, resistência ao estresse térmico agudo, infecção com o vírus da síndrome da mancha branca, em associação com flutuação térmica para simular a entrada de uma frente fria em uma fazenda de cultivo. As macroalgas utilizadas foram a Sargasso filipendula e a Undaria pinnatifida. A Sargasso filipendula foi coletada na praia de Tambaqui, em Florianópolis, e a Undaria pinnatifida foi cedida pela Soriano, na Argentina. Essas algas pardas foram secas, moídas e inseridas nas rações que foram feitas com base nas exigências nutricionais para a espécie. Essas algas foram inseridas na ração em substituição ao caulim, que é um ingrediente inerte nas rações de camarões. Esse trabalho foi realizado no laboratório de camarões marinhos. Os camarões foram cultivados por 5 semanas em tanques de polietileno de 400 litros, na densidade de 300 camarões por metro cúbico. Os camarões foram colocados nos tanques com um tamanho de mais ou menos 3,8 gramas e foram cultivados até chegarem a um tamanho de mais ou menos 10,9 gramas. Foram testados 2 tratamentos e um controle sem adição das macroalgas, onde um dos tratamentos foi 1 e 2% da adição de Sargasso Undaria, e o segundo tratamento foi 1% e 4% de Sargasso Undaria, respectivamente. Esses tanques foram preenchidos previamente com 40% de água madura do biofloco de um tanque matriz do Laboratório de Camarões Marinhos e 60% de água do mar. Os camarões foram alimentados durante todo o experimento 4 vezes ao dia. Para análise microbiológica do trato intestinal, 5 camarões ao final do experimento foram coletados por cada tratamento, limpos superficialmente, retirado o intestino, macerado e diluído serialmente, e plaqueados em agar marine e TCBS, para quantificação de bactérias heterotróficas totais e Vibrio SP. Para os parâmetros hemológicos, a hemolinfa foi coletada de 5 camarões por tanque para a quantificação da contagem de hemócitos totais e PO e lecitina. Para o choque térmico, 90 camarões por tratamento foram utilizados, 3 pool de 30 animais, onde eles foram tirados da temperatura inicial, que foi de mais ou menos 28 graus, colocados em aquários de 60 litros,
e mantidos por 1 hora na temperatura de 13,5 graus e depois devolvidos à temperatura inicial, mantidos nessas condições por 48 horas para a quantificação da mortalidade. Essa temperatura de 13,5 graus foi estabelecida previamente em um ensaio de temperatura letal 50. Para a infecção com o vírus da síndrome da mancha branca, 60 camarões por tanque foram encaminhados para o Instituto Federal Catarinense no campus Araquari. Lá eles foram aclimatados em aquários de 60 litros por 24 horas e após esse período eles receberam o inóculo do vírus da síndrome da mancha branca na concentração de 13 microlitros por grama de animal. O inóculo foi recebido via gavagem, por via oral, e foi monitorada a mortalidade por 120 horas. 48 horas com queda de temperatura, depois mais 48 horas com aumento de temperatura e complementada até as 120 horas até estabilizar a mortalidade desses animais. Como resultado, tivemos que os parâmetros técnicos não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, porém foi possível observar que todos os tratamentos apresentaram bom desempenho zootécnico. Para bactérias heterotróficas totais não foram observadas diferenças significativas, somente para vibrionáceas, onde ambas as dietas contendo algas reduziram a concentração de víbrio no trato intestinal do camarão. Para os parâmetros hematoimunológicos, somente os camarões alimentados com 1,4% de sargaço undária apresentaram uma melhoria nesses parâmetros. Para o choque térmico, podemos observar que após as 48 horas, somente o tratamento onde os camarões receberam 1 e 2% de sargaço undária reduziu a mortalidade frente ao choque térmico, enquanto o tratamento 1 e 4 esteve bem próximo do controle. Para a infecção do vírus da síndrome da mancha branca, podemos observar que ambas as algas reduziram a mortalidade frente ao vírus quando comparado ao controle. Podemos concluir que o uso combinado da biomassa seca das algas pardas, Sargasso filipendula e Udaria pinnatifida na ração de camarão branco do Pacífico cultivada em sistema de bioflocos causou diversos efeitos fisiológicos benéficos, sem prejudicar o desempenho zootécnico dos animais. As dietas contendo 1 e 2% e 1 e 4% das respectivas algas reduziu a contagem de víbrio no trato digestivo e a mortalidade após a infecção com o vírus da síndrome da mancha branca associada à flutuação térmica. Somente a dieta de 1 e 2% foi capaz de reduzir a mortalidade dos camarões após o choque térmico, e somente a dieta contendo 1 e 4% causou um incremento nos parâmetros hematoimunológicos dos camarões. Agradecimento aos nossos parceiros e colaboradores. Obrigada.